Fala minha gente, Luiz Antônio Simas, mais um vídeo do nosso canal Cultura Popular Brasileira. Dia 3 de julho de 1892, dia marcante para a história do Rio de Janeiro, dia marcante para a história do Brasil. Alguém sabe o que aconteceu? É o dia do primeiro sorteio do jogo do bicho, a Loteria Popular. Mas qual é a história do jogo do bicho? E eu sei que vocês devem estar curiosos, enfim, qual foi o primeiro bicho sorteado? Isso aí eu falo no final do vídeo, fica atento. O que acontece é o seguinte, o jogo do bicho é criado no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro pelo Barão de Drummond. Barão de Drummond era um empresário dos tempos do Império, né? Foi inclusive amigo, teve negócios com o próprio Barão de Mauá, que foi o grande empresário da história da monarquia, era um empreendedor. E este Barão de Drummond tinha criado um zoológico no Rio de Janeiro na década de 1880. Aliás, criou o zoológico recebendo uma subvenção pública cheia das maracutaias, né? Com direito a ter uma isenção vigorosa de impostos, não ter concorrência, enfim, ligada ao empreendimento. Foi o negócio do Barão de Drummond. No início da República, havia um clima no Rio de Janeiro já muito vinculado a uma economia do lazer, a uma economia da diversão. Havia a popularização de alguns esportes, o remo estava na moda, o turf estava na moda, a pelota basca, o boliche, enfim. E havia também, enfim, muitos jogos, muitas loterias na cidade do Rio de Janeiro. A ideia do jogo do bicho é uma ideia de um mexicano chamado Manuel Zevada, que era gerente do zoológico do Barão de Drummond. Para conseguir fazer com que o zoológico arrecadasse mais, qual era a ideia? Era reproduzir um jogo com bichos que o Manuel Zevada conhecia do México, o jogo das flores. Então o combinado era o seguinte, 25 bichos, do avestruz até a vaca. Se você comprasse um bilhete para entrar no Jardim Zoológico, você escolhia um bicho. No final do dia, um sorteio ocorria. Uma caixa era aberta e dentro da caixa tinha um desenho de um bicho. Quem porventura tivesse escolhido aquele bicho ganhava 20 mil réis. No primeiro sorteio do jogo do bicho, isso representava 20 vezes o valor do bilhete. E deu certo, inclusive, olha que coisa curiosa, o zoológico contou com a presença do próprio vice-presidente, Marechal Floriano, que era vice do Deodoro. Quando o Deodoro renuncia, o Floriano assume a presidência, mas ainda com o cargo de vice. Floriano nunca se disse presidente, era vice-presidente exercendo a presidência. Então você veja, autoridades da República, teve um jantar, teve o diabo no dia em que o jogo do bicho foi lançado. E foi um sucesso. O Barão de Drummond, que era um grande empreendedor, logo depois teve uma ideia, começar a vender os bilhetes do jogo do bicho fora do Jardim Zoológico. Então você podia comprar o bilhete na Rua do Ouvidor. Tinha um ponto de venda do jogo do bicho na Rua do Ouvidor. E você tinha até 4 dias para retirar o seu prêmio, caso você ganhasse. Olha, a popularidade do jogo foi enorme e praticamente imediata. O Barão de Drummond investiu muito em propaganda. Mais para frente você começou a ter jornais do jogo do bicho. Talvez há quem diga que foi uma loteria que caiu no gosto popular exatamente, porque apesar de ter número, né, mais do que o algoritmo, o que marca essa loteria é o animal, é a representação do animal. Há um caráter lúdico aí que é muito interessante. Agora, um mistério desse negócio todo é que pouco tempo depois o jogo já começou a ser combatido. Em 1895, a Prefeitura do Rio de Janeiro começa a tomar medidas para proibir o jogo do bicho, para coibir a aposta no Jardim Zoológico. Por que isso acontece? Olha, é difícil a gente estabelecer uma resposta precisa. Eu creio, e alguns pesquisadores do jogo do bicho, enfim, que isso está muito vinculado a uma questão. O jogo do bicho se transformou numa loteria de pobre. E aí, meu amigo, é fogo, porque a República vinha coibindo praticamente tudo que estava vinculado ao lazer, à diversão, à cultura dos pobres do Rio de Janeiro. Muitos deles descendentes de escravizados, escravizadas. Havia uma política republicana mesmo, com um discurso civilizatório, higienista, de reprimir o lazer, a ludicidade do pobre. O discurso da criação do Jardim Zoológico, quando o jardim é criado, era um discurso de caráter europeu,
de que ele reproduziria os grandes jardins da Europa, o Barão de Drummond falava nos jardins parisienses, aquele negócio todo. Então há um recorte civilizatório e higienista nesse tipo de coisa. Só que o jogo transcende esses limites e se transforma numa grande loteria popular. Havia diversas loterias e jogos no Rio de Janeiro naquele período, mas o jogo que começou a ser coibido foi exatamente aquele que se popularizou com mais intensidade, o jogo do bicho. A história do jogo do bicho daí para frente é longuíssima. O jogo do bicho está vinculado no Rio de Janeiro à história do futebol, o jogo do bicho vai estar vinculado à história do samba, o jogo do bicho vai estar vinculado à história da malandragem, o jogo do bicho vai estar vinculado no futuro à história do crime, né? Tudo isso vai envolver o jogo do bicho. É possível se contar uma história do Rio de Janeiro a partir do jogo do bicho. Isso daria uns 50 vídeos, pelo menos. Eu que adoro estudar o jogo do bicho, porque gosto de estudar a cultura popular e a cidade, né? A gente teria muita coisa para dizer. Só para concluir, né? Para matar a curiosidade de vocês. Primeiro bicho sorteado, avestruz 01. Então o primeiro jogo do bicho, o primeiro sorteio deu avestruz na cabeça. Daí para frente, enfim, a história do bicho é fascinante, é contraditória, é complexa, é complicada, mas é uma história da cidade. Vou dar uma dica de leitura. Olha aqui. Ganhou Leva, um livraço do meu amigo, do meu camarada Felipe Magalhães, um livro lançado pela Fundação Getúlio Vargas. Tá difícil de encontrar, reediçãozinha, clama por reedição. Aqui ele trabalha com a história do jogo do bicho entre 1890 e 1940. É o período de formação do jogo, é o período em que o jogo vira contravenção, é o período em que o jogo, mesmo sendo contravenção, adquire uma característica empresarial em sua montagem. Fala sobre os trabalhadores do jogo do bicho. Há uma diferença entre o banqueiro do bicho e os trabalhadores, né? Os caras que apontam, enfim, que trabalham no jogo do bicho. Contar a história do jogo do bicho é contar uma história da cidade, é contar uma história do Rio de Janeiro, é contar uma história do Brasil. Ganhou Leva, título de um samba do Ney Lopes e do Zé Luiz, Jogo do Bicho, avestruz na cabeça. É isso aí, minha gente, até a próxima.